Beleza, está gravando. Vamos lá. A ideia é o seguinte: eu mexer nessa tela aqui, que é a tela de consulta geral. O que eu vou fazer? Eu quero clicar no botão alterar, exibir a tela de alteração, alterar, e quando eu alterar, eu quero atualizar os dados aqui. Tá certo? Isso era uma necessidade nossa e a gente tem que mexer com isso. Para que isso ocorra, o botão alterar, o que ele faz? Ele pega a linha, ele pega o código, ele vai no cliente DAO, consulta aquele código da linha selecionada e chama o frame de alteração. Tá certo? O que acontece? Quando eu chamo o frame de alteração, o código aqui continua executando enquanto o frame vai ser exibindo. Eu quero transformar esse cliente alterar JFrame em um cliente alterar JDialog, que quando eu mando exibir o frame, tudo aqui para e o alterar começa a ser exibido. Só quando alterar fecha que continua a execução aqui. Então vou alterar. Caixa de diálogo, vocês sabem, né? A caixa de diálogo fica na frente, enquanto que ela não é fechada, a de trás você não consegue acessar. Tá certo, gente? Então, vou transformar esse JFrame aqui num JDialog. Nada mais é do que transformar em dialog. Eu acho Ô, que tem Douglas, mais. Pode falar. quando eu estava fazendo a minha tabela lá, ele só atualizava quando dava Enter com o espaço vazio. No caso, o Isso, espaço de pesquisa é isso mesmo, né? isso. O meu também só atualiza quando isso ocorre, quando dá o Enter lá. Mas se eu alterei, eu quero que já atualize logo de imediato. Tá Porque fica certo. muito ruim. Imagina se eu tiver feito um filtro lá, todo mundo que começa com a letra D, eu alterar o Douglas. Para eu alterar o Douglas, eu tenho que voltar lá e consultar todo mundo que tem com a letra D de novo para dar um refresh. É meio esquisito isso. Tá certo. Então, vamos fazer essa alteração. Transformei numa caixa de diálogo. Só de fazer isso aqui já é o suficiente para transformar em uma caixa de diálogo. Mudar aqui o nosso cliente alterar JFrame, ao invés de estender um JFrame, ele estende um JDialog. Eu posso até alterar aqui o código apertando F2. Ele não é um JFrame mais, ele é um JDialog. Refactory. Pronto. Um JDialog, ele tem um outro construtor. Ele tem um construtor, é esse aqui. Então, vou voltar no cliente e alterar JDialog. O construtor nosso, além de receber um cliente, ele tem que receber um. Eu vou explicar depois por que ele recebe esse frame aqui. Tração. Beleza. Como ele se transformou no JDialog, eu coloquei aqui, ele tem que receber, ele tem que passar a receber no construtor o frame que ele quer travar. Você se lembra que eu falei no início, agora, há alguns minutos atrás, que
quando eu trabalho com caixas de diálogo, a minha ideia é, eu tenho um frame, eu tenho uma tela, e quando eu chamo a minha caixa de diálogo aparece na minha tela. Essa aqui é a minha caixa de diálogo. E ela bloqueia a minha tela anterior, o meu frame anterior. Não é isso que ocorre quando a gente aciona uma caixa de diálogo? Vocês concordam comigo? Uhum. Sim, Concordam, gente? sim. Então, essa aqui é aquela tela de consulta geral dos clientes. Essa aqui é minha tela de alteração, que eu transformei numa caixa de diálogo. No caso, a tabelinha lá, aí você clicou no nome e apareceu a opção de Isso. alterar. Essa aqui é a minha tela de consulta, que tem uma tabelinha aqui. Cliquei no nome, cliquei no alterar. Quando eu cliquei no alterar, apareceu a tela de alteração, que é uma Aham, caixa de diálogo agora. certo. Para ela travar a tela anterior, eu preciso receber ela como parâmetro. Então, no construtor aqui do cliente alterar JDialog, eu estou recebendo a tela para eu travar. Qualquer tela que estiver me chamando aí, eu vou conseguir travar ela. E preciso receber o cliente para fazer para exibir as informações do cliente na tela, ou nessa caixa de diálogo. Tá certo? Mais o quê? Que eu tenho que fazer? Beleza. Eu tenho que chamar esse super aqui, porque uma caixa de diálogo, ela só é travada se eu chamar esse super e esse true aqui para transformar ela em caixa de diálogo de verdade mesmo. Ela vai conseguir travar a tela anterior. Vou salvar aqui. Está dando um erro aqui embaixo. É só colocar a palavrinha nu aqui de novo que vai resolver. Pronto. Aqui eu tenho que passar qual é a tela que eu quero travar. É o próprio DIS, é a própria cliente consultar JFrame. Eu tenho que passar ele como parâmetro. E o cliente aqui que eu vou alterar. Beleza. Feito isso, na hora que eu chamo esse cliente alterar JDialog e dou um set visible true, o meu código fonte para nesse momento e não realiza mais nada daqui para baixo, por ser caixa de diálogo. Ele fica esperando nessa linha aqui 237 até a caixa de diálogo ser fechada. Quando a caixa de diálogo é fechada, ela continua a execução. Se não fosse caixa de diálogo, isso não ocorria, ele não esperava, ele saía executando enquanto a outra tela estava sendo exibida. Tá certo? Por ser caixa de diálogo, eu exibo a caixa de diálogo e o meu código fica travado aqui até a caixa de diálogo ela ser fechada. Beleza. Ô, Vamos voltar lá professor, na... Oi. parece que o Guilherme me mandou mensagem, disse que ele já pediu para entrar aí na sala já. Opa, vou colocar ele aqui. Opa, ele não apareceu aqui não. Não apareceu, não. Peraí. Beleza. Beleza. Você pode me interromper de novo? Quando ele tentar entrar de novo, você pode me interromper aqui. Beleza. Beleza? Então, olha, meu cliente alterar JDialog, eu quero criar um novo cliente aqui. Esse cliente aqui vai ser o alterado. Ser alterado. Por enquanto, nulo. Ele só vai deixar de ser nulo se realmente o usuário fizer a alteração de alguma informação. Então, para o usuário fazer alguma alteração em alguma informação, ele tem que apertar esse botão alterar. Esse botão alterar lê todas as informações, lê tudo, chama o cdal alterar. Aqui eu coloco ponto ser alterado, recebe esse Czinho aqui. Então, o que acontece? Se o usuário exibir essa tela,
alterar ou não alguma informação, clicar no botão de alterar, aquele cliente alterado lá em cima, ele deixa de ser nulo e passa a ter o cliente com as alterações que o usuário fez. Eu vou criar aqui um public cliente get cliente alterado. Ele vai retornar o C alterado. Acho que eu vou mudar. Está tentando entrar, parece. Beleza. Bem-vindo, Guilherme. Opa, boa noite. Boa Aqui noite. agora sim. Beleza. A aula está sendo gravada, depois você pode assistir desde o início, tá, Guilherme? Tranquilo. Aí você fica à vontade. Então, olha, eu criei aqui um atributo C alterado, vou até mudar o nome desse atributo aqui. Refactor, rename, vou chamar ele de cliente alterado. Beleza. Criei um atributo aqui de cliente alterado. Se essa tela foi exibida e o usuário clicar no botão de alterar, confirmar a alteração, esse cliente alterado ele deixa de ser nulo. Se ele não clicar no botão alterar ou confirmar a alteração, esse cliente continua sendo nulo. E eu consigo pegar essa informação por esse método get cliente alterado. Beleza. Então, eu transformei para a caixa de diálogo o nosso cliente alterar. Pus um atributo a mais. E quando o usuário clica no botão de alterar, eu salvo as informações do cliente alterado nessa variável. Beleza. Voltando lá no nosso consultar, na nossa tela de consulta. Quando o usuário clica no botão alterar, ele faz isso aqui tudo para consultar o cliente, passa o cliente como parâmetro para o cliente alterar JDialog, onde o usuário vai ter a oportunidade de fazer alterações ou não, exibe, o código fica travado nessa linha aqui porque é uma caixa de diálogo, esse cliente alterar. Quando a tela fecha, o nosso código continua. Então, eu vou pegar aqui um cliente alterado. Esse frame get cliente alterado. Esse aqui deixou de ser um frame, né? Agora passou a ser uma caixa de diálogo. Beleza. Nesse ponto aqui, que o usuário eu já exibi a tela para o usuário, ficou travado a tela nesse ponto, a tela que é a caixa de diálogo cliente alterar foi exibida, o usuário fez as alterações necessárias, clicou no botão de alterar, o nosso código continuou a execução. Na linha 239 aqui, a gente consegue pegar o cliente alterado pelo usuário. E neste ponto aqui, a gente consegue fazer a alteração lá na tabela. Tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tem a linha, né? Tem o modelo. Pode reduzir, pode pôr no 1 ou no 2. Obrigado. Isso, obrigado. Então, olha, eu já tenho o modelo ali. Vou fazer assim, set value na posição set value. Esse row aqui é a linha. Então, a gente tem o valor da linha, que a gente pegou lá em cima,
nessa linha 214 aqui, a gente pegou qual que era a linha. A coluna 1. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é o valor que eu tenho que colocar aqui. Cliente alterado. Ponto get nome. Na linha que estava sendo selecionada, na coluna 1. A coluna 1 é nome? Eu não lembro. Deixa eu ver onde que a gente preenche a tabela. A0 é código, A1 é nome e A2 é CPF. Vamos ver o que aconteceu aqui. O menu principal deu um probleminha. Desceu o alterar cliente aqui, que deixou de ser assim. Vou passar o Visa aqui de novo. Vai voltar a funcionar. Esse menu principal aqui, ele é um JFrame. Ó, o meu está emendado aqui por algum motivo. Tem um E aqui. Agora funcionou. Beleza. Vamos executar o menu principal. Opa, coloquei uma tela de login no meio do caminho aqui. Essa tela de login, será que ela está pedindo algum nome? Ah, não, isso aqui era só um exemplo que eu estava ajudando um dos alunos na tela de login. Eu vou colocar o menu principal de novo aqui. Agora sim. Menu principal, cadastro de cliente, exibiu. Eu venho aqui e vou alterar o nome do Guilherme. Alterar. Isso aqui agora é uma caixa de diálogo. Se eu tentar clicar aqui na tela de baixo, eu não consigo. Na de cá também não, porque ela é uma tela, é uma caixa de diálogo, é um JDialog. Todos estão conseguindo ver? Eu tô, professor. Beleza. Aí eu altero aqui o Guilherme LP2. Vamos colocar aqui Guilherme formado em vez de LP2. Gostou, Guilherme? Amei, rapaz. Vamos ver se vai mudar o nome do Guilherme lá. Alterar. Puf, Guilherme formado. Você se lembrar, porque a gente estava tentando fazer algo do tipo, gente? Sim. Beleza. Deixa eu só comentar um Pode. adendo aqui. Que eu apresentei essa parte do trabalho para a Márcia Certo. como TCC. Aí o que ela falou? Ali na tabela, como na minha tabela tem tipo valor e unidade, Certo. no caso eu coloquei quantidade, ela falou o seguinte, quando alterar, tiver tipo um histórico do que foi alterado, e na quantidade pegar o que já tem e somar com o que está colocando, no caso. Tipo, eu tenho um produto lá na quantidade está 50. Aí eu Certo. vou alterar esse produto ou para tirar ou para aumentar. Aí que se for para aumentar, aí teria que pegar o caso que já tem lá guardado e somar com o que está entrando. Ah, E alguma coisa assim. entendi. É o seguinte. Provavelmente deve ser algum controle de estoque, é isso? Isso. É porque o controle de estoque, geralmente a gente, quando entra na empresa uma determinada mercadoria, vou chutar com mouse, por exemplo. Vamos supor que tem uma empresa que vende
produtos de informática, e lá tem 50 mouse. E eles não chegam lá e mudam, porque chegou mais mercadoria, mais 10, eles não mudam para 60. Uhum. Eles acrescentam mais 10. Uhum. Porque tem que gerar um histórico da entrada do produto, senão o seu sistema fica perdido. Eu acho que era nesse sentido que a Márcia estava falando, provavelmente. Entendi. Tá certo? Tá Então, certo. a Márcia está certa, sim. A gente pode até deixar isso para serviço num segundo momento. Tá Tá certo? ok, não, sem problema. Vou alterar o CPF aqui do Guilherme também, só para a gente verificar que está tudo ok. Vou colocar 789 em vez de 2345. E Guilherme formado com 100, o nome dele agora. Com 100 pontos. Olha lá, alterou tudo direitinho. Beleza. Tinha a parte de exclusão que vocês queriam fazer, que foi a parte que o Igor mencionou, não é, Igor? Isso. Que Então, ficou faltando no caso. nossa exclusão não está funcionando, não. Vamos ver o que a gente faz agora. Vou parar aqui, vou fechar o nosso programa. Fechei. Vou voltar aqui para o nosso NetBeans. Vamos voltar para a consulta geral aqui. Design, botão excluir. Botão excluir está fazendo nada. Fazendo nada. Para fazer a exclusão, tem que ser um pouco parecido o início da alteração. Eu tenho que pegar qual que é a linha que foi selecionada da nossa tabela. Eu tenho que pegar o modelo da tabela que contém os dados. E eu tenho que pegar o código, transformar o código para inteiro. E nesse ponto, tentar fazer a exclusão. Eu vou copiar até aqui. Até nesse lugar. Vamos lá. Esse aqui é o botão de excluir. Vamos tentar fazer isso agora. Então, olha, eu pego a linha da minha tabela, pego o modelo, com a linha e com a coluna 0, eu pego qual que é o código do cliente que está lá na tabela. Com o código do cliente, eu transformo ele para um código inteiro. Eu tenho que ter um cliente DAO, certo? O meu cliente DAO, ele tem que ter a opção de excluir. Só que antes disso, eu tenho que perguntar para o usuário, que o usuário pode ter clicado lá sem querer. Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer a exclusão. Aí aqui tem excluir? Tem. Excluir por código. Se a exclusão ocorrer algum erro, o banco de dados, por exemplo, está fora, qualquer que seja, eu tenho que exibir para o usuário. Erro ao excluir cliente. O código do cliente que está tentando ser excluído e a mensagem de erro para a gente saber o que está acontecendo. Beleza. Antes disso aqui tudo, eu tenho que fazer uma perguntinha para o usuário. Eu tenho que perguntar, tenho que pedir uma confirmação. Tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu acho que eu cheguei a fazer alguma confirmação em algum lugar. Beleza, vou fazer do zero aqui. Vou chamar um JOption, ponto show confirm dialog. Tá certo? Deixa eu ver se eu passar só o this aqui é o suficiente. Aqui é a minha mensagem que eu quero. Qual é a confirmação que eu quero passar? Eu quero perguntar para ele se deseja realmente fazer exclusão. Deseja realmente excluir o cliente selecionado? Selecionado. Esse show confirm dialog, ele me retorna um inteiro. Eu preciso pegar esse inteiro aqui. Int conf vai receber o show confirm dialog, o resultado do que ocorreu com essa caixa de diálogo. Vamos lá. If conf igual a alguma coisa que eu não sei o que é ainda,
Aí parte para a exclusão. Vão olhar se o que o usuário responder aqui, qual que é o inteiro correspondente ao sim, se ele confirma, ao não, ao cancelar e assim por diante. Eu acho que eu vou colocar um breakpoint aqui para descobrir isso. Vai ser mais rápido do que eu consultar no Google. Então vamos lá. Vamos executar esse frame aqui. Opa, não é executar não. É debugar. Debugando. Exibiu. Vou alterar aqui. Excluir o Guilherme. Não, excluir esse aqui. Ah lá, deseja realmente excluir o cliente selecionado? Foi a pergunta que eu mandei. Se eu colocar um não, o que ele responde? Ih, rapaz. O professor caiu, velho. Tá frio hoje, né? Caralho, cara. Tô sentindo não, tô com o ventilador ligado, mano. Mas e aí, ó, ontem a Juventus tá ganhando. Eu sei que tava 2-1. Alô, Ian? Oi. O cara tá prestando atenção mesmo no bagulho lá. Ô, mano, é porque eu tô vendo vocês conversar aí, a aula sendo gravada, tô só observando mesmo. A gente A conversando. aula tá sendo gravada. Nós aqui com o Bocó. Mas e aí, velho? Chovendo dois a quanto? Guilherme, Igor e Ian, estão me ouvindo? Joia. Tá, mano. Beleza. Parece que ainda está sendo gravada a reunião. Vou continuar aqui, vou exibir minha tela de novo. Minha bateria riu aqui, eu dei bobeira. Beleza. Aí vocês estão conseguindo enxergar minha tela novamente? Sim, senhor. Beleza. Ah, Então aqui está, deseja realmente excluir o cliente? Se eu apertar sim, vai vir um código. E é esse código que eu quero pegar. Vou ignorar todo qualquer outro código. Sim. Opa. Parou aqui. Qual que é o código de confirmação do sim? É o 0. Então tá certo. Se confirmação for igual a igual, vai fazer a exclusão. Vou parar aqui de novo. Só para deixar mais elegante esse código, vou deixar 0 mesmo. Salvar. Vou executar o programa. Cadastro, cliente. Quero excluir este. Excluir. Deseja realmente excluir o cliente selecionado? Sim. Ele excluiu, só que não renovou a nossa tela. Deixa eu apertar um Enter aqui no nome. Então, a mesma coisa que eu fiz com o alterar, eu vou ter que fazer com o excluir, quando eu excluir alguém. Tá certo? Até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Então, beleza. Vou ter que... O excluir, ele não é caixa de diálogo. Então, assim que fizer a exclusão, eu já venho aqui e atualizo. Provavelmente é pelo modelo. Deixa eu ver aqui. Model. Model. Ponto. Provavelmente é remove. Remove table model list. Não. Vamos ver as opções que tem. Não tem opção de remover aqui não. Uma linha não. Eu consigo saber quantas colunas tem, o nome de cada coluna, quantas linhas tem. Eu acho que eu vou fazer o seguinte,
Quando isso ocorrer, eu vou fazer uma consulta todos e renovar a consulta. Vou fazer isso aqui, ó. Consultar todos e renovar a consulta. Se a exclusão ocorreu com sucesso. Vamos ver se isso vai ocorrer, vai dar certo. Vou excluir o Douglas aqui. Excluir. O não tem que estar funcionando também, nós não testamos. Está funcionando. Excluir. Sim. Beleza. Ele renova a consulta toda de novo. Beleza? Aqui só habilita se eu clicar em algum botão. Então ficou funcionando o alterar, o excluir. Este aqui seria interessante a gente fazer algo parecido com o alterar, né, de forma que se eu acrescentar um nome qualquer aqui, um CPF, um logradouro, um número, bairro, cidade, MG, inserir. Seria interessante se ele aparecesse aqui. Não é verdade? Vou fazer essa alteração aqui. Vocês estão com tempo ainda? Não estão? Uhum. A aula começa às 8h05? Mas ele demora um pouco para mandar mensagem também. Aí quando ele mandar, a gente avisa. Aí vocês me avisam. Então vamos lá. Eu vou transformar esse inserir em caixas de diálogo, igual o alterar, para que isso ocorra. Então, de novo, vamos transformar esse cliente inserir JFrame numa caixa de diálogo. O que nós fizemos? Nós viemos aqui e transformamos isso aqui para Dialog. Foi uma das coisas que nós fizemos. Outra coisa que nós fizemos foi mexer no construtor. Então, vamos voltar lá no cliente alterar. A gente acrescentou isso aqui, ó. Beleza. Outra coisa que nós acrescentamos foi o super, para chamar o construtor do pai. Que é esse aqui, ó. Beleza. Outra coisa que nós acrescentamos foi um atributo. Aqui está cliente alterado. Eu vou chamar o atributo de cliente inserido. Nós criamos um método get para ele também. Public cliente get cliente inserido return this ponto cliente inserido. Esse cliente inserido ele fica nulo até o usuário fazer a inserção mesmo, clicar no botão inserir ou confirmar. Vamos ver que botão que é esse. Opa, aqui tem que fazer uma alteraçãozinha também. Aqui. É esse botão aqui que faz a alteração, que faz a inserção, aliás. Depois de inserido, eu tenho que pegar esse cliente aqui, salvar ele no this.cliente inserido. Feito. Mais algum erro? Está apresentando um erro aqui, ó. Ah, tá, ele não tem esse true aqui, não. Não é aqui que ele vai, não. É aqui. Agora funcionou. Vamos voltar lá no consultar. No consultar, parece que está dando um erro também. Está dando um erro. Porque agora tem que chamar o método inserir. Não é... Vamos mudar o nome desse inserir aqui para JDialog no final dele.
F2. Agora ele é uma caixa de diálogo. Pronto. Tem mais erro aqui? Ixi. Meu refactor não teve tanto êxito, tanto sucesso, não. Pronto. Agora funcionou. Importar. Um nu aqui, vai funcionar. O menu principal também está lá. Vou consultar aqui. E aqui tem que passar o DIS. Esse menu principal também tem ele. Meu refactor não funcionou. Precisando mexer bastante por causa do refactor que não funcionou. Aqui tem que passar o... Beleza, vamos voltar aqui no consulta. No botão mais. Chamou o cliente inserir JDialog. Passou qual a tela que deveria ser travada aqui. Chamou o set visible dele. Pronto, aqui a tela, a caixa de diálogo travou o nosso código nessa tela. Quando a caixa de diálogo ela é finalizada, o nosso código volta. Aí a gente consegue fazer isso aqui. Ó. Cliente inserido. Recebe frame get cliente inserido. If cliente inserido for diferente de nulo, quer dizer que houve realmente uma inserção. Aí o que eu faço? Eu faço isso aqui. Ó. Deixa eu ver. Eu crio uma listinha de cliente. Array list. Tem que importar. E nesse listinha de cliente, eu adiciono meu único cliente, que é o cliente que foi alterado. add cliente inserir. Peço para preencher a tabela. Vamos ver se isso funcionou. Vou lá fazer a inserção, insero qualquer coisa. G, inserir. Esse efeito aqui é melhor, né? Vai confirmar para o usuário, o sistema vai confirmar para o usuário que a inserção ocorreu com sucesso e vai exibir ela nessa tela de consulta geral. O que vocês acharam? Mais prático, né? Ficou igual. Ficou melhor, não ficou?
Então vamos fazer o seguinte, vou dar a aula por encerrada. O Marciano já chamou vocês, deixa eu só finalizar aqui a gravação.